Entramos em la predicação desse dia maravilhoso que o Senhor nos ha regalado, esse domingo 28 de setembro do ano 2025. Amanhã é feriado em Lanús, não? Dia de Lanús, aí, 29 de setembro. Por isso tem o nome da casa já em Lanús, no centro, não? Já no centro de Lanús. Acá estamos em Lanús também, não? Pero Monte Tingolo. Bueno, a predicação de hoje é como Jesus. Por isso eu pus aí o título como Jesus. E porque essas fotos aí de Jesus, não? São fotos ilustrativas, por suposto. Jesus, Nádia sabe como ele era. Aí é uma foto de um homem parecido daquela época, não recorrente. Essa imagem poderia ser qualquer um destes, não? Jesus poderia ser esse que está cá ou esse cá, se bem que todos compartilham as características, não? Pero eu pus a modo ilustrativo para quedar muito bonito, não? E realmente quedou. Jesus aí com o Lauberrita, Jesus orando, Jesus com os seus discípulos. E é sobre isso que quero falar e quero deixar claro na predicação de hoje, de ser como Jesus, é que Jesus era um tipo assim simples, não? Estava cá em meio a seus discípulos comendo, pero eu poderia também pô-lo em meio de várias pessoas comendo, inclusive ele foi criticado, não? E chamado de beberrão e comedor, ou seja, dizia que ele estava chupando, estava tomando muito, assim disseram dele, e estava comendo muito também, estava aí se divertindo e andava com prostitutas e pecadores. Que quer dizer isso? Que o Senhor Jesus nos ensina, que devemos ir lá promiscuidade, por suposto que ele não caiu em pecado, ele não pecou em nenhum momento, aonde andar com esse tipo de gente pecadora, esse tipo de gente que é gente como vós e eu, não? Porque todos somos pecadores, todos temos pecado. Ele não pecou. E ele tem esse momento de oração, não? Um momento de pastor, que pastorava suas ovelhas, não no sentido literal, não como lá em imagem acá está ele com a ovelha na mão, mas nesse sentido de que ele nos ensinou a ser como ninhos, não? E realmente nos ha regalado essa bendição de pastorear a nós outros. Pero, hablando de ser como Jesus, eu quero falar de la traição, um pouco de la traição. Por quê? Porque, na verdade, essa predicação está inspirada já no texto, eu me inspirei no texto de Gálatas, quando Pablo diz que resistiu a Pedro, cara a cara. E aí vemos que Pedro traicionou Jesus, então se me acordei da traição. Em primeiro lugar, vou falar da traição de Judas e Pedro. E por que de como Jesus é o título da predicação? Porque ser como Jesus em nós outros é um processo. Em Jesus não foi um processo no sentido de ser bueno, porque ele já nasceu bueno, porque ele nasceu sem o pecado original, sem o pecado hereditário, ele nasceu sem pecado. Nós outros já nascemos mal porque nascemos em pecado. Pero ele poderia haver tenido a capacidade de pecar, se ele tinha. Ele poderia haver pecado se ele quisera. Pero ele eligiu não pecar. Então, ser como Jesus é elegir não pecar. Aunque tenhamos lá a capacidade de pecar, inclusive é algo que hacemos muito bem, não? Porque se há algo que hacemos bem nessa vida, é pecar. Sim ou não? Ou só o pastor Antônio que peca? Vocês são todos pecam, não? Por suposto. Então, se não sou só o eu que peco, todos nós outros pecamos. Bueno, então, se eu quero focar um pouco na traição e ver depois que a vida de Pedro foi um processo, ao qual, muito depois da traição, inclusive, há textos maravilhosos atribuídos a Pedro, como ele lleno do Espírito Santo e Jesus dizendo a ele que o que ele isso foi incrível, não? E que solamente o Espírito poderia revelar a uma pessoa a divinidade de Cristo. Nada mais pode conhecer a Deus nesse sentido divino se não for revelado por ele Espírito Santo. Não se pode. Na verdade, nós outros não hemos aceitado a Jesus, foi ele que nos aceitou. Pero isso é um tema para uma outra oportunidade, não? Aunque todos os discípulos traicionaram Jesus,
podemos observar mais de cerca lá a conduta de dois de ellos. É sobre estes dois que quero falar. Jesus foi traicionado por dois de seus discípulos mais cercanos. Judas lo entregou por dinheiro e Pedro lo negou por medo. Ambos conheceram Jesus, caminaram com ele, viram milagros, escutaram suas ensinanças. Por que um terminou em desesperação e outro em restauração? Por quê, não? Por que será? Bueno, Judas, a traição que não buscou, e pus aqui a barra, demonstrou redenção, porque de isso estuvimos falando na escola bíblica, e que, não, a hora, os teólogos mais modernos, alguns creem que Judas quizás se arrependeu, pero sua decisão lo levou à morte, não? Porque ele decidiu matar-se, tuvo esse sentido, pero não importa, por isso eu pus aqui, demonstrou, ele não demonstrou em seu hecho, por lo tanto, matando-se, não demonstrou o arrependimento, a verdadeira metanoia, não? Aunque eu disse que o texto não habla de metanoia, porque metanoia quer dizer arrependimento, que sempre está ligado à salvação. Pedro também, aunque demonstrou arrependimento, ele seguiu pecando. Então, de isso poderíamos falar na escola bíblica, não? Acerca desses dois palavritas gregas que usavam generalmente para realmente para arrependimento ligado à salvação e a outra para se dar conta que isso é algo mal, não? Esse dolor que produz o pecado, o hecho de ser algo mal. Bueno, a motivação de Judas. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata, não? Na verdade que todos tinham quizás essa mesma motivação de Judas, que era crer nesse Jesus bélico, nesse Jesus Messias bélico, a qual ia arrebentar com Roma, ia estabelecer novamente seu reino, e por suposto, como epicentro do reino, está o rei, e está junto com o rei quem? Os 12 discípulos, já que eram 12 tribos, e que sempre, em toda a história, no decorrer da história, haviam 12 representantes de tribos. E eles miraram a ver quantos somos, 1, 2, 3, somos 12. Poderia portar-se bem um pouquinho, não? E rugar fora. Somos 12, e então são 12 tribos, cada um de nós outros vamos a ter uma autoridade, vamos a ser rei sobre as tribos de Israel. Isso é maravilhoso, tudo isso. A nós outros nos está gostando muito dessa ideia do Messias venir, ele reina, nós outros reinamos junto com ele, e está tudo perfeito, maravilhoso e agradável. Pero Jesus, vamos dizer, deixou todos tristes, não? Nesse caso, porque faliu com o sonho deles deste governo messiânico, não? Acabou com o sonho deles desse governo messiânico. Foi o que Jesus disse. Messiânico segundo, não? A ideia deles de messiânico. Jesus realmente trajo o governo messiânico, pero de uma outra maneira. Então, se Judas foi já, lo traicionou, bem sabemos, por 30 moedas de prata. Acá está a referência bíblica, Mateus 26, 15. El acto lo traicionou com um beijo, simbolizando um afeto, convertido em instrumento de traição. Não? Que mal. E quantas vezes somos traicionados com um beijo, não? Às vezes, quem vai nos traicionar é a pessoa que nos ama. Essa é a verdade, o que está mais cerca nuestra. Porque se passa um louco na casa e me insulta, a hora mesmo, se passa alguém que eu nem conosco, grita algo, insulta, eu vou até rir, não? Vou dizer, esse está louco. Agora, se a minha mulher me irra, que se enoja e me insulta, não? Aí eu vou sentir mais, não? Se é um que está comigo, que está junto comigo, que se enoja e se levanta contra mim, isso sim me vai ofender. Sem embargo, se é uma pessoa distante, não me vai produzir simplesmente nada. Tá louco, pobrezito, não? Bueno, que Deus te bendiga, que Deus te perdone, que andar com Deus, não? Tá completamente louco. Então, Judas demonstrando essa traição horrível, não? Esse desafeto lo traicionou justamente com um beijo. Pero eu não quero que dar blando de Judas,
já vou passar. Bom, o final dele foi o quê? Está lleno de remordimento, essa palavra em grego que se traduz remordimento, a que também lá a mesma palavra se traduz como uma tristeza profunda por haver hecho algo errado. Isso também dá a ideia de arrepender-se, não? Porque para que nós outros nos arrependamos, deve produzir em nós outros uma tristeza. O pecado tem que produzir em nós outros tristeza. Se o pecado, se ustedes não quedam tristes durante a semana, é grave, não? Triste, digo, por não entrar em depressão, não estou falando nada disso. Entrar em depressão dá a um médico, porque a depressão está totalmente ligada à parte biológica, não? Bastante. É mais biológico, mais físico que espiritual ou outra coisa. Então, eu estou falando tristeza por el pecado, não tristeza de remordimento, tristeza por um problema em si, porque nós outros passamos momentos de tristeza por dolores, por problemas, por sofrimento. Estou falando tristeza por el pecado, temos que nos dar conta que pecamos. Não? Ao final ele devolveu o dinheiro, pero não buscou Jesus. Ele buscou, quizá, arreglar o que ele havia hecho, não? De certa maneira, devolvo a plata, não quero saber mais nada disso, livrar-se de seu problema, livrar-se de sua culpa, não? Pero, a la vez, devolveu e listo, pero não buscou Jesus. E vamos ver que Pedro sim. Bueno, simbolismo, o Judas representa a traição sem arrependimento, é dolor sem esperança, é pecado sem confissão. Então, sendo uma contradição entre os dois, não? Para poder trazer a nós outros a luz, que eu estou predicando realmente é sobre Pedro, como eu disse a vocês, porque me hizo acordar de um acontecimento já, dos últimos acontecimentos de Pedro, relatado na Bíblia, não? Que poderíamos dizer, que depois já não sabemos mais, nem conta a morte de Pedro na Bíblia, não, na Bíblia não conta, nós outros sabemos, por la tradição conta a morte dos discípulos, inclusive só há um apóstolo, não, que está relatado a morte na Bíblia, os demais apóstolos, nenhum está relatado a morte, solamente Jacobo, hermano de Juan, não? E depois nenhum mais. Pero vemos que Pedro seguiu pecando, e é sobre isso que, por mais que ele se arrependeu acá com Jesus, e vamos ver acá um pouco de arrependimento dele, por isso eu hice um contraste com o de Judas, pero ele seguiu pecando e seguiu tendo que ser como Jesus, que é o título da predicação, não? Como Jesus. Se volvemos a já, não, vou ver para cá. Aí, como Jesus é o título da predicação. Se volvemos aí, vamos nos dar conta que Pedro ele teve que quedar sempre volvendo a ser como Jesus, porque ele foi se desviando como tu e eu. Por isso que a predicação de hoje é ser como Jesus, é que nós outros busquemos, na verdade, a predicação todas deveria ter essa mesmo objetivo, não? Todas as predicações que hacemos aqui é para que nós outros nos estemos capacitados ou nos capacitemos para ser como Jesus, não? Pedro, a negação que encontrou graça. Por que encontrou graça? Vamos ver. Motivação de Pedro. Pedro negou Jesus por temor a ser arrestado, não? Que ele estava aí observando Jesus de lejos. Pedro, quando foram aí falar com ele disse, não, eu não pertenço a esse grupo, não conosco esse tipo, nunca lo vi. Então, isso aqui estava sendo aí, não? Que coisa. Porque de onde ele estava, ele já estava na área do templo, não? Então, quem deveria estar aí, nada mais era quem estava, que eram os soldados de Jesus, tudo mais, pero Pedro se meteu aí e tentou te amuchar, não? Seu amor era sincero, pero sua valentia era débil. Igual acá, eu pus seu amor era sincero, pero sua valentia era débil, não? Copiando-me da ideia de um teólogo, pero vemos que seu amor não era tão sincero, não? Aí sincera. Por quê? Porque Jesus em Juan
capítulo número 21, já no final, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro não pôde dizer a Jesus que amava ele com amor ágape, não, que é o amor de Deus. Pedro disse: no máximo, eu te fileo, que filos é o amor, não, entre os seres humanos, é uma amizade profunda, uma filiação. E Pedro foi sincero, nesse sentido ele foi sincero, porque ele abriu seu coração a Jesus, e Jesus ele se rebarrou a Pedro e disse: bueno, com esse amor já está bem, começar por aí, és um bom caminho. Qualquer dia predico novamente sobre isso, eu já he predicado sobre esse tema, muito hermoso, esse passagem, muito lindo. Bueno, é o acto de Pedro, ele negou 3 vezes a Jesus, incluso com maldições, não? Inclusive, deveria ser apedreado Pedro, não? Já que nós outros atribuímos a Jesus uma deidade, Jesus é Deus, uma deidade, lá deidade, não? Se nós outros atribuímos a Jesus lá deidade, que ele é Deus, aunque nesse momento ele não estava em forma de Deus, como disse Paulo, ele se despiu de sua glória, pero Pedro é como blasfemando contra Jesus, está blasfemando contra Deus. Aunque Jesus ele disse que todo pecado contra ele iba ser perdonado, pero não contra o Espírito Santo. Reação de Pedro: chorou amargamente, seu coração se quebrantou. Então, aí vemos que ele começou a demonstrar os frutos, não? Começou a ir cambiando, quando realmente, por isso eu dizia um ratito antes, que o pecado deve produzir tristeza em nós outros devemos quedar triste, nós outros devemos analisar nossas vidas e mirar o que é isso, caramba, como isso, por que isso, como cheguei a tomar essa decisão. Não estou falando de um excesso de superego, não? A gente que tem excesso de superego, e agora para que eu explique bem o que é isso, bueno, el superego é bueno, el ego é malo. Aí, na explicação de Freud, não vamos dizer. El ego, ele é a parte que nos diz o que realmente é correto que hagamos, não? O que vós tem que ser correto. Por exemplo, amanhã os irmãos vão levantar para ir a trabalhar. A grande maioria, alguns estão jubilados, pero há uns que estão jubilados vão ter que levantar-se para cozinhar, para ser seus quehaceres do dia. O superego te diz que vós tem obrigações, tem que levar uma boa conduta, e o ego é aquilo que, vamos dizer, aqui é a parte que te diz: não, vós merece, vós é o prazer, vós ter que dar-se prazer, autocomplacer, e vós ter que brilhar. Esse poderia ser o ego, vamos dizer assim. Estou explicando muito, não? Simples, porque não é a meta da predicação explicar, trazer um estudo de Freud e tudo mais, de psicanálise. Pero às vezes temos o excesso de superego, que também nos hace proibir de todo e nos hace quedar sempre alerta e nos cria, quiçá, nos cria uma patologia narcisística de que eu sou perfeito porque penso todo e hago todo muito corretamente, que não é verdade. Todos nós outros nos equivocamos e, por suposto, devemos buscar ser seres humanos melhores, pero assim com todo, temos que ser o que diz Jesus: servo inútil e infiel somos, devemos dizer a nós outros mesmos, depois de haver hecho todo certo, devemos dizer a nós outros mesmos: servo inútil e infiel somos, porque só hemos hecho o que deveria haver sido hecho. Quem disse isso foi Jesus, tá bem? Não se enojem comigo. Na parábola que ele explicando, contando na história, ele habla sobre isso. E então, o quebrantamento, quando nós outros nos damos conta de nosso pecado, tem que produzir dolor, pero como eu dizia, não um dolor emitido por um superego, que o superego generalmente produz em nós outros um sentimento de culpa sempre. Quem tem muito sentimento de culpa
é porque tem também um superego muito elevado, queda se rugando muito, pode ser por isso, não? E aí termina se mirando com uma inferioridade, não? A si mesmo, ou ao revés, com uma superioridade, não? E aí desenvolvendo uma característica narcisística. Eu posso tudo, eu sou muito perfeito, sou muito bueno, pero isso aí estaria ganhando mais el ego e não superego, não? No sentido de que ele pode tudo e pode ser qualquer coisa. E o outro vai estar ganhando. Temos que manter o equilíbrio, não? Depois falamos de Freud, ele habla de equilíbrio, habla de tudo isso. Estamos falando acá de Jesus e da Bíblia. O que quero dizer é que temos que quebrantar-nos e que o pecado em nós outros tem que produzir dolor. E quem tem que fazer essa autoanálise é cada um de nós outros. Eu não posso quedar cá apontando errado pela frente ele pecado de los hermanos. Por que não pode? Eu até poderia, porque eu sei do pecado de vocês. Alguns, não? Alguns que estão bem visíveis, eu sei. Pero poderia ter a cara dura de hacerlo. Pero por que não hago? Porque tenho vergonha em minha cara e miro adentro de mim e vejo o meu pecado. Então, se eu tenho pecado, quem pode ser isso? Quem é isso? Deus. Por quê? Porque Deus não tem pecado. Só pode... É como se um juiz que vai me julgar, ele esteja condenado por o mesmo crime que eu cometi. Se pode um juiz condenado julgar uma causa? Não se pode. É o mesmo, não? Então, é o que nós outros devemos fazer esse autoanálise. Já estamos se preparando para semana que vem, não. Lá outra já é a Santa Cena, não? Temos 2 semanas aí para prepararmos. Restauração. Qual foi a restauração de Pedro? Diferente com Judas, não? Que ele não foi ao caminho da restauração, ele foi ao caminho da perdição, por seus hechos. Jesus o buscou depois de ressuscitar e lhe perguntou 3 vezes: me amas? Que é o texto que eu acabei de citar, João 21. Bueno, acá vemos alguns aspectos. Eu pus nada mais para quedar bonito, não? Então aí criamos aí um quadrito, todas essas coisas para quedar bonito, no mais. Pedro, la negação que encontrou graça. Por uma equivocação, repeti. Pero acá era para estar escrito o quadro comparativo entre Judas e... Bueno, ouvidem-se dessa parte ali. O aspecto, a motivação de Judas foi a codícia e decepção de Jesus, e Pedro foi o medo e a debilidade. Nessa traição desse momento, pero, na verdade, todos traicionaram a Jesus também, não, de certa maneira, e todos também foi por decepção. Jesus decepcionou a ideia messiânica que eles tinham. Pero isso é um tema para uma outra predicação. Atitude pós-traição, remordimento sem arrependimento, arrependimento com quebrantamento. Sem arrependimento, eu poderia pôr essa barra que pus cá, não? Essa barra demonstrou. Por quê? Ele não demonstrou. Por que ele não demonstrou? Porque o hecho que ele teve, não teve nem tempo de demonstrar um arrependimento tão genuíno como o arrependimento de Pedro, não? Que demonstra um quebrantamento. Relação espiritual, se alejou de Jesus e se suicidou. O que passou aí que se cortou? Cá também está cortado, tá vendo? Deve ter sido no final, eu apertei o botão errado e se cortou, não? Vamos pôr mais já para ali. Aí está bem. Aí pusei mais para ali. Não, se cortou porque quando eu fui arreglar a coisita, deve ter se movido e não me dei conta. Bueno, reação espiritual. Se alejou de Jesus, correu hacia Jesus, não? Pedro se pôs mal e estava buscando aí eles, aunque eles, Jesus hablou, igual Jesus hace com nós outros, não? Nos habla, e nós outros não nos damos conta. Jesus havia dito a eles que ele ia ressuscitar. Não era isso que Jesus havia dito? Eu vou ressuscitar. Esperem, muchachos. E eles que disseram se puseram muito tristes, choraram, estavam já tudo com cara de morte, mal. E quando vieram as mulheres contar a boa nova, nem creram. Foram 2 discípulos a já ver se era verdade.
Ah, essas mulheres estão inventando qualquer história, não? Estão inventando qualquer coisa. Vamos já ver. E Pedro foi o primeiro, não? Foi o primeiro aí a já ver. Junto com Juan, foi a já correndo ver. Será que é verdade? Será que realmente ele ressuscitou? Agora, eles não podiam ter quedado felizes e crendo com fé. Às vezes nós outros somos assim, não quedamos aí com fé. Eu sei que é difícil também, orro, hein? Em meio a uma situação muito adversa em nossas vidas, o primeiro que hacemos nós outros é decairmos em nossa fé. É o primeiro, eu sou igual a vocês, todos somos iguais. Difícil aquele que se sobressale um pouco mais, que queda com muita fé e muita confiança. Pero lo correto é que tu e eu, diante de problemas tão difíceis que passamos e situações adversas, demonstremos fé, demonstremos amor, demonstremos confiança. Isso é o que nos hace um cristiano diferente, um cristiano forte, alguém sólido, alguém como Jesus, que é o título da predicação. O final, já sabemos, se suicidou Judas e toda a desesperança, e Pedro encontrou a restauração e liderazgo. E um pouco sobre esse liderazgo que quero falar agora. Agora você me desconfigurou acá na computadora. Pero, aí tá. Agora vai funcionar toda. Aí tá. Antes de ir para a conclusão, podemos observar em vários textos. Eu não pus aí, porque senão ia gerar muito essa não é a intenção da predicação, a ser um estudo grande sobre algum tema, sino trazer uma ensinança básica, curta e objetiva. Tu e eu sabemos que temos que ser como Jesus. Todas as predicações que hablamos acá nesse lugar, nesse púlpito, é ensinando ou tratando o que nós outros entendamos e tratemos de ser como Jesus. Tudo o que hablamos acá tendrá esse será o propósito final, ser como Jesus, não? Pero vemos que na caminhada de Pedro, ele foi um líder e tuvo a la posta, não? Tuvo a la frente, ele foi a la vanguardia, agarrou a espada de la fé e predicou e reunia os ticos, não? E estava com fé e tudo mais. Pero assim, com todo isso, nesse texto de Gálatas, que Pablo habla, Gálatas capítulo 2, Pablo habla, mira que, la verdade, esse tal desse Pedro, que não tinha muita amistade com Pedro, Pablo, e não tinha comunhão tampouco no sentido de compartilhar, não tinha. Pablo, está escrito em Gálatas, está claro, ele se converteu, foi há 2 anos, se converteu hoje, no dia 0, se foi a sua casa. Depois, ele foi a Jerusalém, mas não teve contato com os discípulos. Depois, quedou 16 anos, lerros ou seja, é muito tempo isso, não? Até que ele começou a predicar, não é que pediu autorização, depois que ele foi ver, e ele disse que encontrou com Pedro e com Santiago. Não? Pero em uma dessas viagens, já Pablo já abriu a igreja e tudo mais, e Pedro passou por essa igreja, e então se Pablo encontra com Pedro e diz, bom, que Pedro não andava com Jesus e tudo mais, e por que vós está se haciendo de judios com os judios, pero quando vem los gentiles, quando sai los judios, está só los gentiles, vós te hace de gentil. Está tudo bem, que te haga de gentil sempre, pero te haga de gentil quando está com os judios também, não? E Pedro, por meio de uma certa hipocrisia, estava cometendo esse pecado, não? De ter 2 caras, vamos dizer, ou de ter 2 conductas, e Pablo lo reprocha. E mirar que Pedro, por mais que era pecador como tu e eu, pero essa é a característica principal do homem de Deus. Não é não pecar. O homem de Deus não é aquele que não peca.
O homem de Deus é aquele que tem conhecimento de seu pecado e arregla sua conduta, ou intenta arreglar sua conduta, não? Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que, se compararmos os pecados de Davi com o de Saul, Saul pecou muito menos que Davi no sentido de relato bíblico, não? Ao menos o que está relatado, não sei como era a sua vida no íntimo, pelo relato nós outros podemos dizer, bueno, pero Saul, o que isso não... O que ele isso para as igrejas de hoje, o que Saul isso para as igrejas de hoje, nem pecado é. Nem pecado é lo normal das igrejas de hoje. Simplesmente lo normal. Não, a soberba, a arrogância, a avarícia de buscar os bens, não não ser a vontade de Deus, é lo normal do cristianismo de hoje. Saul é o retrato da igreja de hoje moderna. E Davi seria excluído da igreja, porque é adúltero, não? Homicida, em sua casa ele não poderia ser um ministro, porque sua casa estava toda desordenada, e a Bíblia diz, eu estou falando segundo a palavra de Deus corretamente, não? Ele não poderia nem ser um ministro de Deus. Só que a este homem Deus atribui a ele o título de el hombre segundo o coração de Deus. Não? Que grande ironia del destino, já estou filosofando, não? Que grande ironia da história, de los hechos. Por quê? Agora, por quê? Porque Davi sabia o quê? Arrepender-se, volver-se, caminhar na segunda milha, buscar o Senhor. Ele sabia, meti la pata, ele sentia dolor. Isso está relatado em los Salmos. Os Salmos estão llenos de dolor. Ele sentia dolor por seu pecado. E hoje perdimos, como disse Jesus, por meio de Pablo, inspirado, não, falando a Timoteo, no final de los tempos se levantarão, a que Jesus também havia já dito isso, se levantarão homens segundo seu próprio coração, não? E a gente tendo começou de ouvir a palavra de Deus, vão se amontonar, vão estar todos juntos em congressos e buscando nessas búsquedas, e vão buscar o quê? Pajaços segundo sua pajaçada, assim que diz, não? Vão buscar essas pessoas que, me gusta dessa ideia, então seja eu estou com fulano e fulano que compartem essa mesma ideia, e vão buscar para poder, o quê? Para poder se deleitar, não, por assim dizer, nessa charla, em toda essa estupidez que predicam, que compartem, pero não em la palavra de Deus realmente, não em la fiel escritura. Então, vocês vemos que Pedro, eu poderia citar cá vários textos, nem quero citá-los para não estender mais a predicação, pero sabemos, principalmente os que se congregam cá, estudamos na escola bíblica, que Pedro foi um principal da igreja, não? No sentido de responsabilidade, no sentido de foi o primeiro a predicar, relatado, não? Tendo um relato bíblico, predicou, 3.000 pessoas se converteram, aunque por la tradição, nós sabemos que outros apóstolos se foram a outros lados, não só apóstolos. Por exemplo, Felipe, não, que não era apóstolo, era discípulo, ele foi também, Felipe foi já para Barro, vamos dizer, Índia, e um pouco aí de frente com a Índia, como é que está em África? Etiópia, e predicou e muitas pessoas se converteram. Não? Há relatos esses não bíblicos, por suposto, judio bíblico, há um relato muito curto, não? O livro de Hechos de los Apóstolos é muito curto e não habla de todo o que fizeram os apóstolos. Está mais baseado em lo que isso Pablo, mais lo que isso Pablo e um pouco lo que isso Pedro, não? Que sabe porque quem escreveu foi Lucas. Pode ser por isso, porque Lucas, como estava andando com Pablo, não teve tempo de saber a notícia dos outros apóstolos. Se tivesse um WhatsApp, imagina, não? Seria incrível o conteúdo que nós outros tendríamos da palavra de Deus, seria um conteúdo muito grande, pero se é tão difícil estudar esse livro e lê-lo, não?
já o tamanho que tem, imagina lo que seria a Bíblia. Pero, bueno, em conclusão, todos falharam, não? El que buscou arrependimento recebeu perdão e restauração, todavia, seguindo pecando, pero tentando ser como Jesus. Eu pus essa conclusão final, e essa é a conclusão para nossas vidas. Nós outros seguimos pecando, todavia, pero devemos seguir buscando a instrução de Jesus, buscando ser como Jesus. Por quê? Porque ser líder, como era Pedro na igreja, não quer dizer simplesmente nada. Ser um pastor famoso, ser um grande líder mundial, ou cristiano, ou político, ou ser bem-sucedido em tua empresa, ou teu empreendimento, ou teu trabalho, ou no que vos não quer dizer simplesmente nada. Acá na vida, tudo o que hagamos não quer dizer nada, como dizia, inclusive, Einstein, não? Tudo relativo. Menos mal que se pudo comprovar a relatividade. Agora, recém puderam comprovar realmente a matemática que isso, Einstein, naquela época, que os matemáticos, assim, os carros diziam, não, isso não é assim, não. Isso que ele está falando não existe. Eles estavam com um pensamento newtoniano, todavia, não estava com um pensamento dessa física de ação-reação, não mais, isso é isso e ponto final. E agora estão descobrindo matérias diferentes, comportamento diferente de los mais pequenos objetos, não? De los elétrons, prótons, nêutrons, neutrônios, todo o mais pequeno eles estão descobrindo que se comporta diferente e que tem que ver com a relatividade de Einstein, não? E ele mesmo foi incompreendido em sua época. Agora, nós outros, tudo que hacemos, por suposto, vai ter uma recompensa, e tudo que hacemos nós outros, Deus está vendo. Pero quem tem que ser essa autoanálise? Quem tem que buscar ser como Jesus? Eu mesmo, não que alguém me diga, aí já cerrou a porta, se quiser sem salinha, vendo el ángel, ele cerrou a porta, para que os irmãos não se vão. Se eu quisera me mandar a parte, não posso, porque Deus ele me vai julgar. Mas vale que eu não seja como Judas, e mais vale que eu seja como Pedro, que eu busque esse auxílio, essa redenção de parte de Deus, que é eu mudar minha maneira de pensar e de viver, que é o que diz a metanoia, não? O arrependimento, é eu volver-se e querer ser como Jesus e buscar ser como Jesus sempre. E não pensar que até aqui está bem. Esse é o encontro com Jesus é contínuo, não? Por isso eu digo, de nada vale ser um predicador, por mais famoso que seja, por mais grande que seja. Inclusive, há uma característica peculiar, que observada, quanto mais é maior o tipo, quanto maior o tipo queda, quantos anos passam, generalmente o tipo peca mais, queda pior em la fé, ao invés de melhorar, não? E que isso não passe nem comigo, nem com vocês, que não passe com nenhum de nós outros. Vamos orar e vamos pedir a Jesus para ser como Jesus, pero nós outros pedimos por uma maneira ilustrativa, não? Esse pedir, porque a verdade nós outros que temos que pôr nas pilas, não? Jesus ele já isso a parte dele, já nos ha proporcionado todos os recursos. Minha oração é assim, porque eu nem sei orar, nem sei como se ora, João, não? O Espírito Santo que ore por nós outros, porque nós outros repetimos palavras e vanas palavras e quedamos repetindo, e hacemos orações e não sabemos como orar. Eu às vezes escuto minhas orações, eu digo, melhor o que disse, não? Mas eu não sei o que dizia, porque é assim, que direi?
Como dijo Pablo, que direi, pois, acerca destas coisas que ele acabou de enumerar, não? Se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Aquele que nem a seu próprio Hijo escatimou, antes o entregou por amor de todos nós outros, não nos dará com ele, juntamente com ele, todas as coisas? Bueno, vamos orar. Padre, Todo-Poderoso eres Tu. Palavras que nos faltam, palavras que imaginamos serem tão bonitas e agradáveis a Ti. Que diremos a Ti? Se Tu eres por nós outros, quem será contra nós outros? Só podemos dar-te glória, graça, bendição. Tu eres maravilhoso, poderoso, rico em glória e em graça. Queremos te exaltar. Queremos ser como Tu, Senhor, cada dia mais. Glorificar, exaltar Tu nome, te adorar e bendizer-te. Te damos graças, Senhor, por essa palavra ministrada nos nossos corações. Ajuda-nos nesse momento a ter entendimento e não olvidar-se de em cada momento estar buscando, estar pensando em Ti e buscando ser como Tu. Ser tal como Tu queres que seamos e que andemos em Tus caminhos sempre. Te damos graças, Padre, em nome de Jesus. Amém.